Paz do Senhor a todos, passando mais um dia com a poderosa palavra do Senhor, a palavra que salva, a palavra que cura, que liberta, transforma as nossas vidas, aleluia, nos batiza com o Espírito Santo, aleluia, e nos leva para o céu. Essa é a poderosíssima palavra do Senhor, aleluia. E eu passando nesse dia de hoje, quero compartilhar uma palavra no Evangelho de João, aleluia, que o Senhor colocou no meu coração neste dia. João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: E ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aleluia. Mas a todos quantos o receberam, aleluia, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Um privilégio, né? Nós temos sido escolhidos pelo Senhor, né? Todos aqueles que creram como nós cremos, né? A todos quanto receberam, como nós o recebemos um dia, o aceitamos porque ele nos aceitou primeiro. E aos que creem, né? Como nós cremos no seu nome, ele nos deu o poder de nós nos tornarmos filhos de Deus. Que privilégio hoje nós sermos chamados de filhos de Deus, aleluia. Mas por outro lado, que triste, né? Para muitos, como a palavra diz, aleluia, veio para o que é seu e os seus não receberam, aleluia, porque a princípio Jesus veio para o seu povo, para o povo judeu, aleluia, aleluia, que não o recebeu, mas independente disso, o Senhor continua até o dia de hoje nos recepcionando, nos aceitando, nos convidando, e é um convite do Pai nesse dia de hoje para você, que por algum motivo, aleluia, está afastado do caminho do Senhor, se desviou, saiu da casa do Pai, aleluia, como filho pródigo que um dia, né, saiu da casa do pai achando que lá não estava bom, aleluia, e foi viver a sua vida, né, aleluia, mas o pai estava sempre ali no portão, aleluia, esperando por ele de braços abertos, esperando pela sua volta, aleluia, com uma roupa nova, aleluia, com uma sandália para ele calçar, com um anel no dedo para colocar, né, um anel no seu dedo. Assim é o Senhor, ele tá te esperando nessa tarde. É um convite do Senhor, um convite de retorno, um convite de salvação, de retornar para a casa do Senhor, porque veio para o que era seu e os seus não receberam. Que triste. E isso acontece ainda hoje. O Senhor, ele veio, ele continua vindo, ele continua chamando, aleluia. Aleluia, os seus e os seus não o recebem, e os seus não o receberam, aleluia, mas o Senhor nessa tarde, eu não sei o que te tirou da presença do Senhor, muitos usam nesse tempo o termo, eu fui ferido pela igreja, pela religiosidade, eu fui, né, muitas vezes, o mundo mesmo, né, é o atrativo que tira muitas pessoas da igreja, principalmente os jovens, né, são atraídos pelo mundo, pelos manjares, né, do mundo. O mundo, como eu costumo usar um nome, um mundo é um ilusionista, né, que ilude as pessoas, né, com oferendas, com tantas coisas, e quando vai ver, as pessoas estão lançadas, as pessoas estão cativas, as pessoas estão presas, né, acorrentadas pelo pecado, pelos vícios, pela pornografia, pela prostituição, pelo pecado, e não conseguem mais se livrar. Mas é um convite do Senhor nesse dia de hoje para você. O Senhor tem uma linda obra na sua vida. O Senhor, aleluia, Ele não mudou de ideia a teu respeito, aleluia. Ele continua, a promessa ainda está de pé. O Senhor ainda te chama, aleluia, de volta, aleluia,
para a sua presença, para a casa dele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui em Mateus, aleluia, 12:45, diz assim, o que acontece, né, quando nós deixamos, né, a presença de Deus, né? Infelizmente, muitos, quando deixam a casa, a presença de Deus, de estar no templo, na casa do Senhor, e a palavra do Senhor diz que o seu último estado, aleluia, será pior do que o primeiro, aleluia. Está dizendo assim no Evangelho de Mateus 12, e quando o espírito imundo tem saído do homem, aleluia, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Aleluia. Então diz, eu voltarei para a minha casa onde saí, e voltando acha desocupada e varrida e adornada. Aleluia. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Olha que sério, olha que grave. Aleluia. 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Porque muitas vezes nós vemos pessoas que outrora estavam na presença de Deus, na casa do Senhor, eram adoradores, levitas, pregadores, pessoas que estavam na casa do Senhor e que o Senhor tirou, né, do mundo, do espojadouro de lama, né, e deu uma oportunidade, lavou as suas vestes, né, começou a fazer uma linda obra, aleluia, e depois eles recaíram, e muitas vezes a gente observa que, como a palavra está falando, aleluia, são os últimos atos, as últimas atitudes, as coisas que esses homens têm feito se tornam piores do que as primeiras, porque 7 espíritos, né? 7 espíritos piores do que ele vem, aleluia, quando, né, ele vai encontrar a casa vazia, sem a presença, sem o Senhor, e aí eles entram e faz aquilo que eles bem querem. A gente vê nos dias de hoje as pessoas, como diz a palavra, o Deus desse século, aí ele entra e cega o entendimento, coloca incredulidade nos corações, e a gente vê as pessoas, né, perdidas, né, as pessoas acorrentadas, as pessoas presas, as pessoas totalmente subjugadas pelo inimigo, escravas do inimigo, porque elas fazem somente aquilo que o inimigo gosta, que ele quer que elas façam, e elas não têm mais sobriedade, elas não têm mais entendimento. O inimigo cegou o entendimento das pessoas para que eles não vejam mais a glória de Deus, e o seu último estado, ele se torna pior do que o primeiro, e assim acontecerá também a esta má geração má. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler também agora, para finalizar, em 2 Pedro 2:20. Aleluia. 2 Pedro 2:20 diz assim: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Aleluia. Novamente o Senhor falando. Porque é melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Que triste, né? Meu Deus, que palavra forte. Portanto, se depois terem escapado, né, Deus tinha te livrado
né? Deus tinha te trazido de alguma forma para a sua presença, te dado livramento, te dado oportunidade de você se tornar um filho de Deus, de você estar na presença de Deus, né? E a palavra do Senhor é muito clara, tá falando, portanto, se depois de terem escapado, né? Escapado, terem sido livrados da corrupção do mundo, aleluia, pela palavra de Deus, aleluia, forem de novo, novamente envolvidos pelo mundo, pelo pecado, aleluia, e neles vencido, por ele vencido, tornou-lhe-se o seu último estado pior do que o primeiro, aleluia, porque melhor lhes fora não ter conhecido o caminho do Senhor, aleluia. Que triste, né? Do que conhecendo, desviarem-se do santo caminho, do mandamento de Deus, das palavras de Deus, aleluia. E deste modo sobreveio-lhes o que diz a palavra, o cão voltou, aleluia, para o seu próprio vômito, a comer as migalhas dos porcos, a comer o próprio vômito, né? E a porca lavada, o espojadouro de lama. Aleluia, mas uma esperança para você. Há esperança para você, ainda que a árvore esteja cortada, né? O Senhor ainda tem vida aí, ainda tem vida, ainda tem esperança, né? A palavra de Deus diz que ainda que a árvore seja cortada, né? Se ela tiver uma raizinha ainda, né? Algo que ainda fale dentro do seu coração, né? Que o Senhor possa trazer à sua memória, né? As lembranças de quando você estava na casa do Senhor, de quando você servia ao Senhor. Há um convite do Senhor nesse dia de hoje para que você esteja voltando, porque o Senhor tem te dado oportunidade, o Senhor tem te dado livramentos, o Senhor tem te poupado por amor de pessoas que têm orado por você, que têm intercedido, que têm jejuado, porque se não fosse assim, você já não estaria mais aqui nessa terra. O Senhor ainda tem te guardado, o Senhor ainda tem te poupado, te dado oportunidade. Então, é dia de voltar, é tarde de voltar para a presença do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, o Senhor está chamando. Eis que eu bato a porta. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor, na porta da onde? Do nosso coração. É o Senhor que está chamando pela sua palavra. É o Senhor, aleluia, que tem uma obra a realizar na sua vida. Aleluia. Aleluia. Ele tem te guardado. Aleluia. Aleluia, porque Ele tem uma obra na sua vida, aleluia, Ele não desistiu de você, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele entende o teu caminhar, Ele entende que você caiu em algum momento, que você fracassou em algum momento, mas o Mestre te chama, aleluia, Ele está te chamando nesse dia de hoje, nesta tarde, volte para Jesus, volte para o caminho dEle, porque, né, o Senhor quer tirar todo o laço, o Senhor quer cortar todo o laço, o Senhor quer tirar todo o embaraço, tudo aquilo que tem cegado a tua vida, tudo aquilo que tem acompanhado a tua vida, esses 7 espíritos piores que entrou na sua vida pela brecha que você deu. Pela brecha que você deu de sair da presença do Senhor, aleluia, o Senhor novamente quer te limpar as suas vestes, o Senhor novamente quer purificar as suas vestes, quer te dar vestes novas, o Senhor quer colocar um anel no seu dedo, o Senhor quer colocar uma sandália nos seus pés, e Ele te chama, aleluia, Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos crerem no seu nome, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. O Senhor está te chamando para se tornar filho, aleluia, novamente, né? O Senhor está te chamando, aleluia. Venha pelo amor, não espere, aleluia, ser atraído pela dor, por um acidente, não espere vir por uma enfermidade, não espere vir, aleluia, por algo que você pode evitar.
Aleluia, dê ouvidos à voz do Senhor, o Senhor te chama, alebassuri canta, alabassaia nessa tarde, aleluia, o Senhor está cortando todo o laço, o Senhor está dando livramento de morte nesta tarde de hoje. Se você crê, o Senhor tem te livrado, o Senhor te guardado, porque aquele que te guarda, ele não dorme, porque ele ouve a oração da sua mãe, ele ouve a oração do seu pai, ele tem ouvido o clamor de pessoas que têm se levantado na madrugada e por isso o Senhor tem te sustentado nessa terra, porque uma pessoa, né, que obrigação o Senhor teria de estar poupando, de estar livrando alguém que não se lembra dele, alguém que é alheio a ele? Mas por amor de uma mãe, por amor de um pai, por amor de alguém que se levanta, o Senhor é aquele que guarda, é aquele que... Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te chama nesta tarde. Vou fazer uma oração. Aleluia. Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta tarde, Senhor, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Eu te peço que o Senhor vá de encontro a essa pessoa que está afastada da tua casa, que está afastada da tua presença, Senhor. Aleluia, Senhor. Que se iludiu, Senhor, com o mundo, Senhor. Que se iludiu, Senhor, com as coisas desse mundo, com as oferendas, com as ofertas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ao qual o Deus desse século, diz a tua palavra, que cegou o entendimento, e a pessoa está totalmente com os olhos vendados, Pai, com escamas nos olhos, Pai, mas que nesse dia, Senhor, o Senhor venha pôr por terra toda a escama, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha pôr por terra, Pai, em nome de Jesus, toda a cegueira espiritual, tudo que tem acompanhado essa pessoa, Pai, e impedido dela voltar para a tua casa, para os teus caminhos, Pai. Continua guardando, continua livrando, continua, Senhor, aleluia, aleluia. Tu és aquele que nos recepciona, Tu és aquele que nos faz o convite, Tu és aquele que nos chama constantemente, o Senhor não desiste de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai de encontro, Senhor, com aquele que está desviado da tua casa, que está no mundo, comendo das migalhas dos porcos, Senhor, aleluia, comendo, Senhor, do vômito, aleluia, do cachorro, como diz, do cão, como diz a tua palavra, Deus, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que o último estado dele, Senhor, será pior, se ele não voltar logo, Senhor, o estado dele será bem pior do que o primeiro, quando ele chegou na tua presença, Pai, porque 7 espíritos piores, Senhor, virão sobre a vida desse homem, dessa mulher, e os prenderão, Senhor, e somente o Senhor pode livrar, somente o Senhor pode salvar das garras de Satanás, Pai, somente o Senhor pode libertar, porque Tu és o libertador no meio de nós, Pai, o Santo de Israel no meio de nós, Pai. Nesta tarde vai ao encontro, Senhor, da ovelha perdida, vai ao encontro, Senhor, daquele que está preso pelas astutas ciladas do inimigo, Pai. Corta todo laço, corta todo embaraço, Senhor. Fecha, Senhor, em nome de Jesus, a sepultura. Vai dando oportunidade, Senhor, dele estar voltando para a tua casa, para a tua presença, Pai, porque é o lugar de onde ele jamais deveria ter saído, Pai. Em nome de Jesus, que ele venha pelo amor. O Senhor está te convidando pelo amor, porque o inimigo tem preparado a labassuri canta lamanaia para que você seja destruído, para que você seja, aleluia, morto. Aleluia, mas o Senhor quer que você venha pelo amor, o Senhor não quer que você passe por nenhuma experiência da qual você pode você mesmo evitar, uma experiência ruim, um acidente, algo que possa acontecer na sua vida, com o intuito do inimigo tragar a sua vida, mas o Senhor ainda tem te dado oportunidade, porque muitos têm intercedido pela tua alma, pela tua vida, e o Senhor está te chamando, alabassuri canta lamanaia, o Senhor tem livrado pessoas de acidentes de carro, o Senhor tem livrado pessoas de acidentes de moto, o Senhor tem livrado pessoas, alabassuri canta alabassaia, alabassuri anda alabassaia, o Senhor tem dado oportunidade. É tarde de voltar para os caminhos do Senhor, é tarde de voltar para a presença de Deus.
Aonde chegar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, essa palavra qual o Senhor tem me dado na tarde desse dia, Pai, que o Senhor esteja indo de encontro, em nome de Jesus, a essa pessoa, especialmente essa pessoa que precisa voltar para a Tua presença, não para aqueles que já estão na Tua presença, mas para aqueles que saíram da Tua casa, do Teu aprisco, que estão longe, Senhor, aleluia, aleluia, da Tua proteção divina, da Tua cobertura, Pai, em nome de Jesus, Pai, toma a vida de cada um, Senhor, esteja guardando, esteja dando oportunidade até que eles voltem, em nome de Jesus, é que eu oro em nome de Jesus, aleluia, agradeço a oportunidade, aleluia, que o Senhor esteja abençoando a cada um essa tarde, que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e sobre ti o Senhor te dê a paz, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.